Paz do Senhor para os irmãos. Vamos dar início à nossa videoaula desse domingo, conforme havíamos prometido aos irmãos, e continuando aqui com a análise do livro de Esther. Começamos na semana passada e dissemos para os irmãos sobre a tipologia que existe no livro de Esther. A você que está chegando agora, convido a assistir o vídeo anterior para que você possa compreender o que está por trás deste livro que merece a nossa atenção e a nossa análise. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que nos assistem, que nos acompanham, que curtem as nossas publicações. E estaremos disponibilizando essas videoaulas tanto no YouTube quanto no nosso site. Então convido-vos a você que tem uma Bíblia aí, abrir sua Bíblia comigo no capítulo de número 5. Capítulo de número 5 do livro de Esther. Diz assim: E sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para ela o seu cetro de ouro, que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. E então o rei lhe disse: Que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino te se dará. E Esther disse ao rei: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã, que cumpra o mandato de Esther. E vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther lhe tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual o teu requerimento? E se te fará, ainda que é metade do reino. Amém? Então, semana passada nós explicamos para os irmãos a tipologia do livro de Esther. Falamos que Esther é o tipo da igreja do Senhor Jesus, que, sendo escolhida para representar, para levar a glória do Deus de Israel perante todas as nações, coisa esta que Vasti, que era a esposa do rei, Vasti se nega a se apresentar, está no capítulo de número 2, só para recapitular aqui rapidamente. Capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 10, o rei solicita a presença de Vasti, porque ele queria apresentar a Vasti aos súditos do seu reino, de todo o seu reino. E Vasti se recusa a aceitar essa orientação. E o que é que isso quer dizer? Isso está falando da rejeição de Israel em ser a luz para as nações, conforme a promessa de Deus a Abraão, seu amigo. Vasti, que é o tipo perfeito e legal da nação de Israel, rejeita apresentar-se perante as nações. E por ela rejeitar se apresentar perante as nações, ela é tirada do plano do rei. E agora o rei procura uma moça que possa casar e que possa lhe representar. E por isso entra Esther
que representa tipologicamente a igreja, que sai do anonimato, que sai de detrás da murta, que é o nome original de Esther, que é Radassa, né? Por trás da multa, por trás do anonimato, assim como a igreja que não tem nome, não tem história. A igreja é formada por pessoas que, na maioria delas, a sua história não é uma história bonita de se contar, não é uma história decente de se ficar apresentando. Haja visto que algumas pessoas na igreja vieram do mundo do crime, outros vieram de uma vida egressa, de uma vida complicada, e isso não tem nenhuma glória em ficar contando, ficar mostrando. Então assim era Esther. Esther era anônima, Esther era sem nome, Esther era sem história. Até o momento em que se apresentar na presença do rei, o rei não sabia nada sobre Esther. Ninguém conhecia Esther, mas o rei a escolheu. Assim como o Senhor Jesus escolheu a igreja e deu à igreja a primazia de representar o Senhor para todas as nações. Amém? Então entendemos essa parte, podemos discorrer dentro do contexto e aplicarmos alguns princípios de tipologia para vocês. Então você, que é nosso aluno de teologia, sabe que uma das nossas necessidades é entendermos o que está por trás do texto, o que nós chamamos isso de aplicação da hermenêutica sagrada e de exegese bíblica, que é compreender o texto, aquilo que está por trás do texto. Então, a Vasti é um tipo de Israel. Esther é um tipo da igreja. Mardoqueu é um tipo do Espírito Santo que orienta a igreja. Assim como Mardoqueu orientava Esther, o Espírito Santo orienta a igreja e incita a igreja a tomar uma posição perante o rei. Foi Mardoqueu quem falou para Esther: vai lá, porque se você não for, Deus vai providenciar, vai haver livramento de outra maneira. Então o Espírito Santo está ensinando a igreja que se a igreja precisa tomar a sua posição, um posicionamento e ir estar na presença do rei e interceder. A gente reclama, nós brasileiros reclamamos de tudo. Falamos da política, falamos do governante, falamos de quem rouba, falamos de quem não rouba, falamos de quem é corrupto, de quem não é corrupto ainda, de quem ainda vai se corromper. Mas o Senhor não chamou você para ser crítico político. Lembre-se, o Senhor não nos vocacionou para ficarmos tecendo comentários sobre quem é o governo melhor, quem é o governo pior, uma vez que o mundo inteiro jaz no maligno e que somente a igreja tem o poder de entrar na presença do rei e pedir pela própria vida e pela nação. E enquanto a igreja, que é Esther, não toma essa posição, o mundo está aí com leis sendo aprovadas, com congressos, com reuniões, no Congresso, e essas reuniões aprovando leis de situações contrárias ao que nós acreditamos. E não adianta bater o pé e protestar, e ir para a rua e levantar bandeira, porque isto o mundo já faz. O que a igreja precisa fazer é entrar na presença do rei e reivindicar, pedir pela sua própria vida e pedir pelas nações, pelas pessoas que estão ao seu redor. Então isso é o tipo. Então, Esther é o tipo da igreja, Vasti é um tipo de Israel, e Amã é um tipo do anticristo. Eu falei isso no vídeo anterior, que Amã é um tipo do anticristo. Por quê, pastor Alisson Carlos? Porque Amã, ele quer destruir Esther, que é a igreja, e ele quer enforcar Mardoqueu, que é o tipo do Espírito Santo. E na ordem,
O plano do inimigo é sufocar o Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, a igreja perde a orientação. Sem o Espírito Santo, a igreja perde a força, perde a credibilidade. Nós não somos igreja porque somos bonzinhos. Nós não somos igreja porque somos oradores exímios. Nós somos a igreja porque fomos comprados com o sangue de Jesus e selados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos capacita a fazermos a obra do Senhor. E sem o Espírito Santo, a gente vira uma lata vazia. Sem o Espírito Santo, as nossas preleções são discursos. E fracos, por sinal. Porque o que nos dá a força e a graça é o Espírito Santo. Eu preciso lembrar para você que lá no Egito, lá atrás, no Egito, José, o filho de Jacó, está diante de uma trupe de pessoas com muita dificuldade e José interpreta o sonho de Faraó e os súditos de Faraó dizem: quem é que tem o poder de interpretar sonhos se não for aquele que tem o Espírito dos deuses sobre ele? Então essa é a diferença. Então a igreja é o tipo de Esther, Mardoqueu é o tipo do Espírito Santo e Amã é o tipo do anticristo. Por quê, pastor Alisson? Em primeiro lugar, ele quer sufocar o Espírito Santo, quer matar Amã, quer matar Mardoqueu enfocado. Em segundo lugar, ele quer destruir a rainha Esther e todo o seu povo. Terceiro lugar, ele quer a coroa do rei, ele quer o cavalo do rei, ele quer a glória que só pertence ao rei. Amém? Próxima aula, continuamos em nome de